Bom, a ideia da Revolução Russa, né? Por que a Revolução Russa tem um impacto grande nesse Gramsci que ainda está... O Gramsci sai do Partido Socialista e passa a ser o secretário-geral do Partido Comunista. Né? O secretário-geral do Partido Comunista. E a relação que ele acaba tendo com a Revolução Russa, diferente do socialismo, é uma relação de simpatia, mas não é de aplicação automática das ideias que aconteceram da Revolução Russa. Né? E aí ele vai cunhar exatamente essa ideia que o Marx estabelece de que é preciso buscar fazer as análises para a situação concreta da Itália e do Ocidente. E qual é a questão por excelência na Itália? Se a questão por excelência na Rússia era como você sedimentava um bloco entre os operários e os camponeses atrasados, os operários dirigindo os camponeses, e aí o Lenin vai tomar emprestada a noção de hegemonia, mas o Lenin vai entender hegemonia num determinado sentido, que é hegemonia como direção política de uma parte sobre a outra, de uma classe, no interior de uma classe, né? O Gramsci vai dizer que a questão por excelência na Itália é a questão meridional. E o que é a questão meridional? A questão meridional é como é que você dá coesão ao bloco dos operários, vamos dizer, do norte e dos camponeses do sul. Como é que você cimenta isso daí? Para ele, o fascismo conseguiu fazer isso. O fascismo conseguiu criar um bloco histórico que foi o seguinte: todo o poder das classes dominantes foi criado para o Mussolini, né? Que a partir daqui conseguiu dar um cimento a partir do mandio escravo da pequena burguesia. Então ele vai falar que, na verdade, a grande questão que está colocada na Itália é como é que você sedimenta essa aliança, como é que você cria essa aliança. E ele vai partir de questões concretas, de situação concreta. Bom, se na Rússia você teve aquilo que brotou do poder popular, que instrumentalizou o poder popular, foram os soviets, porque os soviets não querem os bolcheviques. Os soviets os bolcheviques eram minoria nos soviets. Até pouco antes da revolução, os bolcheviques tinham 10% dos soviets. Mas os soviets eram conselhos onde se reuniam operários, camponeses. Era uma organização popular que, digamos assim, que foi votando espontaneamente e tal. Né? E os bolcheviques entenderam naquele momento que a conquista dos soviets, que os soviets eram naquela situação da Rússia, era uma instituição popular por excelência onde você tem que disputar. No caso do Gramsci, o Gramsci vai entender que isso que foi criado na Itália são as comissões internas de fábrica, né? E que essas comissões internas deveriam levar aos conselhos operários. Né? Quer dizer, uma grande greve aconteceu com Turim, para quem não sabe, uma das grandes greves que aconteceu em Turim foi contra a Fiat. A Fiat teve uma ocupação na fábrica da Fiat de Turim. A Fiat era a principal montadora da Itália à época e acho que ainda é hoje. E a Alfa Romeo era a segunda principal montadora. Então foi uma greve inclusive de tipo diferente, porque foi uma greve já numa concentração industrial muito mais avançada. Né? E o Gramsci vai entender que, quer dizer, fortalecer esses instrumentos das comissões internas de fábrica e dos conselhos operários em Turim era uma forma de você desenvolver esse poder popular e que era um mecanismo digamos assim, de análise concreta da Itália, não automática, não transpor categorias automáticas da Revolução Russa, mas uma análise concreta da Itália. Né? E que, evidentemente, isso vai ter uma polêmica no movimento socialista da época. Né? É verdade que a base material, que é a estrutura, ela tem um elemento determinante, ou seja, a economia tem um elemento determinante importante na política, mas a política é uma esfera relativamente autônoma. Então, na política, você pode produzir, você pode fazer mudanças. Então, mais ou menos assim, o que se chama de proletariado, na Rússia não existia. O que era o proletariado na Rússia? Era uma abstração de operários, de todos em marcha, e tal.
proletariado russo? O proletariado russo eram os operários e os soldados que voltaram esfarrapados do campo de batalha. A Revolução na Rússia aconteceu porque teve uma guerra. E essa guerra, quer dizer, então, a ideia de uma classe não existia antes. Essa classe foi criada pela própria luta social que existiu na Rússia. Então, esse é o momento da política. Tem um texto recente, então, do fascismo. Tá? E a questão do fascismo, quer dizer, ela vai acontecer, a marcha fascista sobre Roma acontece em 22, as greves em Turim acontece em 1920. O Gramsci participa ativamente dessas greves em Turim, né? E ele vai unir um galera com o seguinte, que já começa a teoria dele ser formulada, né? A ideia de que sem uma defesa operária militar, as ocupações não serviriam para nada. Ou seja, se ao contrário da Segunda Chave, que aquelas ocupações poderiam avançar, a situação a estrutura da sociedade italiana mostrava que a dominação burguesa ela tinha raízes muito mais profundas. Apesar de ser uma dominação, então, a hegemonia burguesa ser uma hegemonia imperfeita e ser uma hegemonia incompleta, a ponto de ter que se entregar o poder ao fascista, e o Mussolini, por exemplo, foi do Partido Socialista. O Mussolini foi um jovem militante do Partido Socialista italiano, rompeu com o Partido Socialista italiano, já no período onde o Gramsci vai, digamos assim, está ingressando no Partido Comunista, né? Está mudando o Partido Comunista, e o Mussolini vai criar um movimento com base na pequena burguesia derrotada, agrária e urbana. Né? Aqueles que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, a situação da Itália é uma situação de crise econômica, né? E isso vai levar ao crescimento do fascismo na Itália. O fascismo não brota do dia para a noite, ele vai crescendo durante toda a década de 20 e começo da década de 30, né? E ele vai alcançar mais ou menos o seu auge com a prisão do próprio Gramsci, quer dizer, do Gramsci de toda a oposição ao fascismo na Itália. Então, a grande questão que o Gramsci vai ter nesse período dos anos 20 é se perguntar o seguinte: o que levou o fascismo a triunfar? O que levou o fascismo a criar as bases desse movimento? E o que levou o fascismo a ter hegemonia no interior das classes dominantes? Porque nem todas as classes dominantes eram fascistas. Você tinha vários jornais. Por que o fascismo só vai deixar todos os jornais no final, em 1930 e pouco? Né? Enquanto isso, os jornais ficam abertos. E aí tinha um jornal financiado pelos outros da Fiat.